Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Tecnologia híbrida leve. Você sabe o que é e como isso funciona? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês isso, aproveitando aqui o Mercedes-Benz C200, que tem essa tecnologia aqui embarcada no carro. Esse modelo aqui, junto com o Classe A, GLA, GLB e CLA, são os carros mais acessíveis hoje no mercado brasileiro da marca alemã aí, da Estrela. E aqui nós teremos a oportunidade de entender não só como funciona a tecnologia híbrida leve, mas também tudo que o C200 pode oferecer aí para um cliente que espera um sedã de marca premium. Vamos conferir os detalhes agora nesse vídeo? Mesmo sendo a versão de entrada do Classe C, o modelo traz um sistema de assistência à condução completo. Então aqui atrás do símbolo da Mercedes-Benz tem um radar frontal eletromagnético que trabalha em conjunto com a câmera instalada ali no para-brisa. Então o carro vai ter controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e sistema de permanência de faixa. Até por ser uma versão de entrada, a gente nota que faltam aqui alguns equipamentos. Um deles, dá para ver bem aqui, né? Isso aqui seria o suporte de uma câmera dianteira, que não está presente aqui nesse modelo. Outra coisa, os faróis são totalmente em LED, inclusive o nome LED High Performance aí utilizado pela Mercedes-Benz. Mas ele é um farol bastante passivo. Você tem o farol baixo, você tem aqui o farol alto e a luz de pisca. Esse farol não tem nenhum sistema de auxílio, que é aqueles que, por exemplo, fazem adaptação em curvas ou até mesmo recortes dos carros que vão à frente. É um sistema convencional, porém Full LED. Para a Mercedes-Benz, o Classe C sempre foi o compacto dos sedãs da marca. Depois do Classe C, tem aí o Classe E e depois o Classe S. Eu falei o compacto dos sedãs porque a Mercedes tem aquela plataforma de carros compactos, né? O NGCC, onde você tem ali o A, o B, o GLA, o GLB e até mesmo o CLA, que é um pouco menor aí do que o Classe C. Mas olha, mesmo ele sendo o compacto dos sedãs da Mercedes-Benz, o entre-eixos é bem generoso, um pouquinho mais que 2,86 m. Esse é um número bem grande. A gente sabe que no mercado brasileiro, sedãs têm em média 2,70 m no entre-eixos. E esse carro também tem muita tecnologia empregada nas suspensões, totalmente independentes. Aqui atrás é uma suspensão multibraço e lá na frente é uma suspensão também multibraço com 4 links. Claro, um carro desses vai ter freio a disco, tanto na traseira quanto na dianteira. Mas uma coisa curiosa do Classe C é esse desenho de roda. Muita gente fala assim, mas por que a Mercedes fez um desenho tão diferentão, às vezes até mesmo esquisito, com toda essa borda aqui? Isso não é por acaso. O objetivo aí foi diminuir a resistência aerodinâmica. Então isso foi pensado para deixar esse carro o mais eficiente possível. Motor aqui. Vamos ver ele de perto. De cara, você tem essas capas que são fáceis de serem retiradas, né? Tem um sisteminha ali de presilha por pressão. Pois bem, aqui a gente tem um motor 1,5 litro, 4 cilindros de injeção direta, turbo alimentado, que tem aí potência máxima de 204 cavalos e o torque máximo é que impressiona, 300 Nm, né? Dá aproximadamente 30 kgfm de torque num motor 1,5 litro. Então a gente consegue ver que esse motor a combustão rende bastante. Mas além do motor a combustão, a gente tem um sistema híbrido leve que também auxilia no funcionamento. Vale destacar que esse carro aqui tem duas baterias diferentes. Então ele tem uma bateria de 12 volts ácida, como todos os outros carros que a gente conhece, só que essa bateria de 12 volts fica lá atrás no porta-malas. Aqui na frente a gente vê a presença dessa bateria porque quando você levanta esse acabamento, tá vendo aqui, ó, essa travinha 12 volts, isso aqui serve justamente para quando você precisa fazer aí uma partida auxiliar. Então aqui é o polo positivo do 12 volts e você usa esse terminal aqui como o terminal do terra. Agora, além da bateria de 12 volts,
Esse carro tem um sistema de 48 volts. E aí como é que funciona? Existe uma outra bateria que trabalha com a tensão de 48 volts, que tem uma capacidade de 20 amperes-hora, o que dá uma potência de aproximadamente 0,9 kWh. E essa bateria de 48 volts, ela fica armazenada aqui. E embaixo desta proteção a gente não consegue ver essa bateria. Esses dois sistemas elétricos fazem aí o funcionamento pleno do carro. A bateria de 12 volts ela é responsável por coisas como farol, lanterna, luz de freio, central multimídia, painel, ventilação e todas as outras coisas mais. Já a bateria de 48 volts, aí sim ela está dedicada para aquele motor gerador, né, que vai instalado ali junto com o câmbio do carro, que além de dar a partida no motor a combustão, ele também acrescenta torque e potência em algumas situações. Além da bateria ácida de 12 volts, esse carro também tem uma bateria de 48 volts, que tem uma potência relativamente baixa quando a gente compara aí com automóveis híbridos ou híbridos plug-ins. Só que esse sistema ISG, com essa bateria de 48 volts, consegue, por exemplo, aumentar a potência do motor em 20 cavalos em algumas situações e também aumentar o torque do conjunto do motor em mais 200 Nm. Mas esses 20 cavalos a mais e esses 200 Nm a mais são durante instantes pequenos, justamente porque ele usa o sistema de 48 volts para isso. Então não é todo o tempo que você vai ter esse acréscimo de torque e potência. E o sistema de 48 volts faz mais coisas. Como, por exemplo, ele tem um super start-stop. Sabe aquele recurso que desliga momentaneamente o motor em paradas rápidas no trânsito para economizar combustível? Ele também está presente aqui, só que esse desligamento do motor é ampliado. Então você está dentro da cidade, você já começou a desacelerar o carro está próximo do momento de parada, ele já consegue desligar o motor. E também, quando você está na rodovia, velocidade cruzeiro ali, 110 km por hora, numa situação que você não está usando uma carga do motor, por exemplo, numa descida, ele consegue apagar completamente o motor para economizar combustível. Claro, como o sistema é híbrido leve, ele, no momento que apaga o motor, por exemplo, o ar-condicionado deixa de funcionar, a ventilação continua funcionando, mas aquela refrigeração do ar-condicionado para, porque aquele sistema do ar-condicionado depende do funcionamento do motor, justamente para produzir o frio do sistema do ar-condicionado. Mas ainda assim, esse sistema pode e ajuda bastante na economia de combustível. E para o máximo de eficiência, a gente tem um câmbio automático aqui de 9 marchas. A gente sabe que o mercado brasileiro tem pouquíssimos automóveis com câmbio de 10 marchas, mas ainda assim, essa quantidade de marchas é uma das maiores disponíveis aí no nosso mercado. A performance é convincente, o modelo vai de 0 a 100 em apenas 7,3 segundos e a velocidade máxima é de 246 km por hora. Motor puramente a gasolina chega a fazer 11,1 km por litro na cidade, segundo o Inmetro, e 13,9 km por litro na estrada. Esses números podem não parecer tão grandes assim, mas se a gente considerar o tamanho do C200 e a performance que ele entrega, aí sim a gente pode dizer que são números bons. Mas a gente vai testar esse consumo também. Ponto curioso, olhando de longe o para-choque, você tem a sugestão que o carro tem uma dupla saída de escapamento por conta desses detalhes cromados que a gente tem aí no para-choque. Mas isso não é a saída de escapamento real, é apenas um detalhe estético. A saída de escapamento de verdade desse carro é uma boca que fica aqui do lado esquerdo e uma saída simples. Isso aqui é meramente um recurso de design que sugere dupla saída de escapamento. Você consegue abrir o porta-malas de 3 formas: botão aqui na tampa, botão lá dentro ao lado do motorista ou apertando e segurando a chave de telecomando. A tampa se abre automaticamente, não é robotizada, é apenas um sistema de contramola. Inclusive a gente vê que a dobradiça fica numa área protegida. Então se você encher completamente o porta-malas, não tem perigo de na hora de fechar a dobradiça bater na sua mala. E o acabamento é muito bom. A tampa é toda revestida, a dobradiça também protegida e a área do porta-malas completamente revestida. Aqui, pessoal, temos um espaço de 455 litros segundo a Mercedes-Benz. E a gente também observa ganchinhos aqui nas laterais, dos dois lados, para você conseguir prender sacolinhas e bolsas. E também temos um espaço
adicional aqui, quando você levanta o piso, que inclusive tem uma alça para prender aqui o piso e não ficar caindo, um espaço adicional para você conseguir guardar mais algumas coisas. Mas e cadê o step? Então, esse carro não tem step. O que ele tem aqui é o famoso kit de reparo, onde você tem um compressor e um selante. E isso aqui é utilizado no pneu do carro que tem a tecnologia Run Flat. Então, quando o pneu fura, mesmo furado, ele consegue rodar aí aproximadamente mais 80 km numa velocidade máxima de 80 km por hora para você conseguir reparar o pneu. E com esse kit de reparo você consegue estender esse range, mas o carro não tem step. Mais duas curiosidades aqui no porta-malas. Primeira é esse gancho aqui, ó, que fica posicionado nessa posição. Serve para você parafusar isso aqui no para-choque, tanto dianteiro ou no traseiro, aqui, atrás dessa tampa. Então você pode usar esse gancho. Eventualmente o carro caiu no atoleiro e você precisa puxar, vai usar esse gancho aqui para poder fazer a ancoragem. Ou também, o carro deu alguma pane mecânica e você precisa puxar o carro, é através dessa peça aqui montada no para-choque. Outra coisa que a gente acha aqui é isso aqui. Vocês têm ideia do que é isso aqui? Vocês imaginam que seja? Já mostrei em outras Mercedes, mas vamos lá. Olha que legal. É um caixotinho desarmável. Então quando você vai no supermercado ou coisas do tipo e você precisa de alguma coisa para fazer o transporte, você usa esse caixotinho. Não vai mais usar, é só dobrar e deixar guardado aí no porta-malas. Um recurso muito legal é poder rebater os bancos traseiros de forma fácil. Então você tem esse botãozinho aqui que quando você aperta, ele rebate ali a proporção 2/3. Apertou aqui o outro botãozinho, rebate lá 1/3. E se você quiser, tem mais uma configuração. Tem também a possibilidade de você rebater somente o terço central. Isso é muito comum na Europa, para as pessoas que jogam golfe ou até mesmo usam o carro para ir para uma estação de esqui. Então essa parte central é rebatida para você conseguir levar esses objetos mais longos. Aqui no Brasil a gente sabe que não é muito comum, mas se você precisar levar alguma coisa mais longa, dá para fazer isso também. Espaço no banco traseiro, os 2,86 no entre-eixo ajudam bastante. Com a nossa posição padrão de bancos, do meu joelho ao encosto do banco, a gente tem aproximadamente aqui 1 palmo. Movimentação de pés, eu vou classificar apenas como boa. Já vimos carros com mais espaço para movimentar pés. Agora o detalhe, olha o tamanho do túnel traseiro aqui. Isso por conta desse carro ser tração traseira e você ter que ter o semi-eixo aqui ligando aqui no diferencial traseiro, né? Então não é muito bom para quem vai aqui na 5ª posição. Aqui atrás a gente também tem ar-condicionado, porém sem controle independente de temperatura e velocidade. Esses porta-objetos, um aqui e mais outro aqui embaixo. Tem esse descansa-braço, que inclusive ó, você tem este espaço que serve para você colocar smartphone ou então mais 2 porta-copos ou porta-latas. Você também tem alça de segurança aqui no teto e olha a luzinha de leitura em LED, além de ganchinho para você pendurar cabide. E também, quem vai aqui atrás, desfruta do teto solar. Agora, faltam algumas coisas, como por exemplo, não tem tomadinhas para carregamento de dispositivos, que num carro dessa categoria seriam muito bem-vindas. Acabamento Mercedes-Benz sempre merece destaque. Na porta, esta parte superior é em couro acolchoado. Você também tem couro em toda essa extensão. O plástico duro a gente vê aqui só nessa parte. Tem bastante espaço para guardar várias coisas aqui na porta, inclusive a parte de baixo ali tem uma borrachinha para evitar que faça barulho. O controle do banco é feito nesta parte aqui, né? É um controle que parece touch, ele não é touch, mas ele faz um movimento muito pequeno, além de 3 posições de memória. A gente tem essa peça que lembra alumínio, não é alumínio, mas parece alumínio pelo acabamento. Quando a gente vem aqui para dentro, também nós temos couro aqui na parte superior do painel. Essa peça aqui, que tem o acabamento também em alumínio, mas isso aqui lembra carbono, não é uma peça em carbono. Ainda assim, é um acabamento bastante bonito. E por último, o único controle que você tem aqui no banco é o ajuste lombar, porque todos os outros controles ficam na porta. O banco é em couro de boa qualidade, inclusive microperfurado aqui na região central e até mesmo no encosto. Não temos nem aquecimento nem ventilação dos bancos aqui dentro. Mas tem um outro detalhe do banco que chama atenção. Tá vendo aqui o ajuste de cabeça? Você tem um botãozinho aqui do lado que você consegue fazer o ajuste. Existe uma mola que você consegue deixar nessa posição mais para frente
ou aqui mais para trás para um ajuste mais preciso. Entre os bancos, a gente tem aqui, isso que funciona como um apoio de braço, apertou o botão, vira um porta-objetos. Duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Também essa tampa que ela desce, aí você tem aqui um porta-objetos e esse porta-latas ou porta-copo, inclusive com esse tipo de dobra aqui para copos ou garrafas menores. Mas você pode retirar ele, dá um pouquinho de trabalho, mas se você não quiser usar ele, aí isso tudo se transforma num porta-objetos. Tem também mais uma porta USB do tipo C aqui dentro, e esse espaço que vocês estão vendo aqui é um carregador de celular por indução. A central multimídia é essa tela vertical que reúne um monte de informações do carro. Vou começar pelo menu de acesso rápido, que você faz aí um drop-down. Você tem aqui funções, programa de estabilidade, o câmbio com o modo manual, sistema de auxílio de estacionamento, alarme e também o assistente de trajetória. Você também pode adicionar menus favoritos e nesse menu aqui, se tiver alguma anomalia, é aqui que vai aparecer. Na parte de baixo da central, nós temos os controles do ar-condicionado, que é digital e automático de dupla zona. Então você pode ter temperatura diferente para o passageiro e para o motorista. Se você quiser acessar o menu completo, aperta aqui, ele vai colocar as funções em toda a tela da central multimídia, além do direcionamento e até mesmo a sincronização do ar-condicionado. Apertou a tecla Home, aí você tem os outros menus da tela da central multimídia. Mas antes, você tem esse botãozinho onde você consegue selecionar os modos de condução do veículo, inclusive esse você personaliza como você quer o modo. Você tem esse botão que é o acesso rápido às funções do carro, também por aquele menu de drop-down. Aqui você controla o volume e emudece o som. E para quem não quer dirigir com a tela ligada, você pode desligar o display ou desligar o sistema, ficando só com as informações do ar-condicionado. Outras funções presentes. Aqui no menu Conforto, você tem aquele sistema de cinética dos bancos que fazem pequenos movimentos para o motorista não ficar sempre na mesma posição em longas viagens, e você consegue configurar como você quer essa cinética dos bancos. Você também tem a possibilidade de configurar aqui a luz ambiente, são feixes de LED que você tem em várias partes do carro, onde você pode escolher uma única cor ou vários padrões já pré-definidos. Aqui você configura várias configurações do carro, desde assistência à condução, veículo, iluminação, o próprio sistema da tela de multimídia e informações diversas. Você também tem um menu de telefone, rádio, acesso às mídias que podem ser Bluetooth ou até mesmo usando as portas de conexão. Nesse menu você tem informações do carro como consumo. Você ainda tem aqui indicações do pedal de acelerador e do pedal de freio, ou até mesmo o quanto que a roda está virada. E esse é o indicador de torque e potência em tempo real. Então você consegue ver a pressão do turbo, temperatura do motor, temperatura do óleo, e aí quando você está usando de torque e potência instantaneamente. Como já visto em outros automóveis da Mercedes-Benz, esse volante aqui permite que você controle o painel à frente do motorista ou a tela da central multimídia. O lado direito controla a tela da central. Então por aqui você pode selecionar, por exemplo, o menu que você deseja e utilizando somente o cursor do volante fazer as configurações. Isso nesse bracinho de cima. No de baixo, funções de áudio, atendência, encerrar chamada e até mesmo dar comandos de voz. Do lado esquerdo, na parte superior, você vai controlar o painel à frente do motorista, também por um sistema touch, onde você consegue colocar aqui, por exemplo, sistema de assistência à condução do carro. Você também pode configurar o estilo do painel que você quer. Outra opção aqui embaixo são os sistemas de assistência à condução, onde você tem o controle de cruzeiro adaptativo, o limitador de velocidade e até mesmo a distância que você quer em relação ao carro da frente quando você está usando um ACC. Posição do motorista. Então a gente tem os ajustes elétricos do banco na porta, com 3 memórias, tanto para motorista quanto passageiro. Simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros. Aqui o bloqueio dos vidros traseiros, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos aqui pelo comando. Também abertura do porta-malas. Quando a gente vem aqui para dentro, freio de estacionamento elétrico e aqui os controles para você usar
aí a iluminação dos faróis. Detalhe que o volante também conta com pedal shifts aqui atrás do volante para você ter mais interação com as marchas do carro. Agora vou fazer uma viagem aqui de 241 quilômetros com a C200. Computador de bordo aqui completamente zerado. E vamos ver como é que vai ser a média. Inclusive, ó, tá até a indicação eco zerada. A gente vai ver como é que é o meu estilo de condução. Claro, o objetivo aqui vai ser usar o carro de modo eficiente. Vamos ver se essa tecnologia híbrida leve funciona bem em viagens mais longas. Na estrada a gente consegue ver o funcionamento do híbrido leve. Estou aqui numa descida do modo econômico, vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece. O carro desliga. Tá vendo aqui o conta-giros? Está completamente desligado o carro. Então nesse momento é zero consumo de energia. E isso, claro que ajuda na economia, né? Aí no momento que eu acelero o carro, o que ele faz? Ele liga suavemente o motor, você nem sente ligar, ele já começa a tracionar o carro novamente. Mas existem situações que mesmo na descida, o motor não vai desligar. Por exemplo, tem um caminhão ali na minha frente agora, o sistema de assistência à condução inclusive consegue identificar o veículo, mas vamos lá, vou passar aqui para o conta-giros, eu vou tirar o pé do acelerador agora, eu estou numa descida, ó. Tirei o pé do acelerador, olha aí, não desligou o motor está ligado. Por que ele está fazendo isso? Como eu estou, digamos assim, precisando desacelerar o carro em relação ao veículo da frente, ele mantém o motor ligado para aplicar uma espécie de freio motor. Então o sistema é inteligente, ele sabe o momento certo de desligar o motor. Se ele perceber que tem um veículo à sua frente, que ele não vai fazer o melhor uso do desligamento do motor, ele vai manter o motor ligado. Então não é sempre que ele desliga o motor. Mais uma outra situação onde você não percebe o desligamento do motor. Estou numa descida, porém eu estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo. A gente consegue ver que ele está acionado aqui em cima. Aqui no velocímetro a gente também vê a indicação. E mesmo descendo, o motor continua ligado. Ele não está desligando o motor nessa situação. Porque com o controle de cruzeiro adaptativo, ele tem que controlar muito bem a velocidade do carro, né? Então ele não pode deixar o carro escorregar muito na descida. E para isso ele precisa do motor ligado. Então é uma outra situação onde você não vai ver esse fenômeno de desligamento do motor. Então se você quer economizar mais combustível na estrada, nesse carro aqui, você tem que usar menos o ACC. Você tem que dirigir o carro normalmente sem o ACC. Se você usar o ACC, a economia não vai ser tão grande por não haver o desligamento do motor. Ponto que surpreende nesse carro, né? Câmbio automático de 9 marchas, olha só, tô aí a 120 por hora. E olha a rotação, apenas 1.500 rotações por minuto. Então nessas situações de velocidade constante, você consegue trabalhar com um giro bastante baixo. Quantos carros vocês conhecem no mercado brasileiro que a 120 por hora consegue manter 1.500 giros? E isso faz uma tremenda diferença. A gente não pode esquecer que esse motor tem um torque muito bom, né? Torque máximo aí de 300 Nm. Então ele consegue ter força mesmo em baixa rotação. E isso também é um fator que ajuda bastante na economia. E já chegando aqui no nosso destino em Bauru, vamos ver o resultado. 14,8 km por litro em 242 km rodados, 2 horas e 35 de viagem, 93 km de velocidade média. E a gente vê que a gente ficou acima do metro. O detalhe, olha só que legal aqui, né? O tanque não chegou nem na metade, hein, pessoal? Isso que foi bem interessante para mim. O tanque ainda está acima da metade e quando eu saí eu não estava com o tanque cheio. Então dá para acreditar que o modelo foi bastante eficiente sim nessa viagem. Hora da gente dirigir aqui a C200 em área urbana. Chave, olha como essa chave aqui é bonita. Tem um acabamento muito legal, inclusive em metal. Partida é extremamente suave. Por ser um híbrido leve, você nem percebe ligar. Presta atenção. Você vê que o carro está ligado porque o ar-condicionado começa a funcionar e você vê que o conta-giros subiu ali, né? Caso contrário, você não percebe vibração, barulho nem nada, por conta do sistema híbrido leve. Mas antes de eu dirigir ela aqui em área urbana, quero mostrar para vocês o resultado final do teste que a gente fez na estrada de consumo.
Foram aí aproximadamente 506 quilômetros. Esse computador de bordo é aquele que zera depois que o carro ficou um bom tempo parado. E esse daqui é o resultado total da viagem. Então olha só, 14,1 km por litro em 507 quilômetros. Só que aqui tem um detalhe, tá vendo aqui embaixo o EQ? Então, desses 507, 82 foi usando aí o sistema híbrido leve. Então você tem ali, ó, 6 horas e 57 de condução usando o motor a combustão, e aí 1 hora e 5, você tem, aliás, 1 hora e 5 das 6h57 foi usando o sistema EQ, que faz o desligamento do motor, usa o apoio do sistema elétrico para economizar combustível. E lá para o nosso teste de área urbana, eu vou até mudar aqui o painel, vou deixar esse aqui que é o modo esportivo, só para a gente poder ver a diferença aí de funcionamento de painel. E aqui, pessoal, só teste de tachão. Porque eu já digo para vocês, quando eu peguei esse carro, as primeiras andadinhas que eu já dei, eu já percebi que a frente dele é extremamente baixa. Então não é carro feito para lombada, buraco e valeta brasileiro, né? Você tem que tomar muito cuidado nesse obstáculo. Mas os tachões dá para encarar, então vamos lá. Vamos ver aí como é que o modelo se comporta. Deixa eu engatar o carro primeiro aqui, né? Que alavanca que fica aqui no volante. Às vezes a gente ainda não se acostuma muito bem com esse sistema de alavanca no volante. Vamos lá pro tachão, vamos ver como é que o carro se comporta. Bom, começando pelo acabamento, né? A gente não percebe muito ruído aqui dentro. Tem um bom isolamento acústico, a suspensão é consistente, porém é dura, é uma suspensão firme, né? Então quando você passa num obstáculo como esse, você sente bastante aqui dentro, né? Não é tão confortável. Característica do carro sedã e até com essa proposta mais esportiva, então não tem como deixar muito confortável. Agora, na lombada, é devagar mesmo, tá? Porque para pegar a frente do carro, várias vezes usando o carro aí em São Paulo, várias avenidas que às vezes você tem aquelas valetas, né, de transição de uma rua para outra, o carro pega com muita facilidade, ele é bastante baixo. Então já tenha em mente que se você quiser ter aí uma C200, você tem que ser um motorista cuidadoso ou usar ela em locais onde o piso seja um pouquinho melhor. Mas vamos ver agora o piso desnivelado, como é que fica conforto e isolamento acústico. Vamos lá? Muito bom isolamento acústico, é bem legal. E quando o piso não tem aí uma deformação tão grande como o tachão, né? Aí você percebe o conforto do conjunto. Aí você percebe que as suspensões totalmente independentes, elas são boas para absorver essas rugosidades menores. Quarta lombada eu passei devagar e ainda assim pegou um pouquinho o meio. Então o único senão aqui é que o carro é bastante baixo. Então lombada, valeta e buraco tem que tomar bastante cuidado. E quando você tem aí um piso, talvez não seja o melhor possível, mas não tão desnivelado, aí a suspensão é confortável e o acabamento é muito bom. Manobra de fim de rua, vamos lá até o nosso ponto padrão. Volante assistência elétrica, uma volta, um pouquinho mais que uma volta vira tudo. Bastante leve o volante. A gente tem sensor de estacionamento na frente, mas não tem câmera dianteira. E olha, para minha surpresa, ela já virou 90 graus aqui antes de encostar o pneu na guia. É um carro relativamente grande, agora que encostou o pneu na guia. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, ó. A gente tem câmera de ré com linha de guia dinâmica. Uma coisa legal da linha de guia, a marcação amarela aqui é onde vai passar o pneu. Só que esta outra marcação aqui do lado é onde vai passar a carroceria do carro. Então uma coisa é o pneu, a outra coisa é a carroceria. Então aqui você tem uma orientação, porque se tiver obstáculos nessa região, pode ser complicado, o carro vai acabar pegando. Então vamos desvirar aqui o volante, olha lá, ele abre aqui aquela linha adicional e vamos fazer aqui a manobra. Podia ter câmera 360, né, pela faixa de preço desse carro. Não tem. E olha, para nossa surpresa, um carro grande desses saiu aqui centralizado na rua. A gente já fez vários testes aí com veículos médios ou até mesmo mais compactos que usou mais espaço que a C200. Então, eu diria que até impressiona o espaço pequeno que ela precisa para manobrar considerando o tamanho dela.
Torque ou potência? O que você mais usa no dia a dia? Aqui na classe C, você consegue ver isso de forma bastante clara. Você pode usar a tela da central multimídia, que tem esses marcadores de torque e potência em tempo real, ou até mesmo o painel esportivo, que também tem indicação aqui do lado esquerdo do torque e aqui do lado direito da potência. A marcação aqui está em newton-metros, então cada 100 newton-metros são aproximadamente 10 kgfm. E a potência está em quilowatts. Cada 100 kW equivalem a aproximadamente 136 cavalos. E quando você está dirigindo o carro suavemente, ele está te mostrando o quanto você está usando em tempo real de cada uma das duas medidas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na estrada, 100 km por hora, quase 100, estou numa ligeira subida, estou só mantendo a velocidade. Olha só, vou até tirar um pouco o pé do acelerador. Estou usando aqui 100 Nm de torque, mas olha a potência como está baixa. Ela está bem baixa, tá vendo? Mas o torque já está aqui 1/3 do torque máximo do motor. Quando eu dou uma acelerada um pouquinho mais, olha como o torque subiu bem. Foi de 100 para quase 200, mas a potência continua baixa. Eu vou acelerar mais um pouco, olha lá. O torque já está quase no máximo e a potência baixa. Então, você vai usar muito mais o torque para acelerar e retomar do que potência. Potência é uma coisa que você usa quando você dá o pé lá embaixo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pisar tudo aqui, ó. Pisei tudo. Agora a potência pregou lá em cima, tá vendo? Então, no dia a dia, é muito mais importante a disponibilidade de torque do que potência. Potência mesmo é para quando você dá o pé lá embaixo no carro. Uma oportunidade boa aqui da gente ver que o desligamento do motor só ocorre aí quando você está no modo eco. Estou aqui numa ligeira descida na estrada, vou tirar o pé do acelerador, olha lá, o motor está ligado. Não desligou o motor. Agora eu vou passar o carro para o modo eco. Olha o que acontece. Agora ele desligou o motor. Eu vou passar agora o carro para o modo conforto. Ligou o motor. Então, o desligamento do motor na estrada em velocidade constante ou desaceleração só vai acontecer se você efetivamente usar ali o modo eco. E a nossa retomada de velocidade aqui na estrada sempre no mesmo ponto. Vamos lá. 60 a 120. Vamos reduzir aqui os 60 por hora agora. Ponto padrão aqui da rodovia. 60, pisando tudo. Prega lá em cima, torque e potência no indicador. Troca de marcha. 120. É rápida a C200. Aceleração aqui de 0 a 100, então a primeira coisa. Vamos usar aqui o modo de condução do carro. Vamos passar ele aqui para o Sport+. E também vou desligar o sistema de ar-condicionado. Vamos voltar aqui para o nosso indicador de performance. Fazer aqui a nossa largadinha estolada. Vamos ver como é que ele se comporta aí no 0 a 100. Lembrando, né, que nesses casos ele também utiliza aí o sistema de apoio elétrico para dar aquele torque adicional durante alguns instantes. Então vamos lá, estolando e saindo. E ó, o número foi legal, 7,79. E o seguro, mais uma vez, contactamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro aqui para a C200. Claro que a gente utilizou um perfil típico de usuário desse carro. Mais de 50 anos, vai ter estacionamento tanto na casa quanto no trabalho, vai fazer um uso mais moderado do carro e nessa situação o seguro nem ficou assim tão caro, R$6.000. E a franquia obrigatória já reduzida em 50%, ficou em R$16.000. Mas esse valor nem é tão caro, porque a gente tem que levar em conta quanto que custa esse modelo. E depois de tudo isso, qual é o preço aqui da C200? Bom, não é um carro para quem quer, é um carro para quem pode ter esse carro. E o modelo de entrada da classe C custa nada menos que R$377.000. Definitivamente não é barato.
Mas isso é um posicionamento que a Mercedes vem assumindo nos últimos tempos, onde ela quer ser sim uma marca exclusiva. Não é para todo mundo, é para quem realmente pode ter um Mercedes-Benz na garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.